Estas 4 sextas-feiras nós temos escolhido alguns temas de reinício das noites do cenáculo. Como sabem, durante o verão esteve suspensa esta reunião e assim no dia 13 falámos sobre uma doença chamada corrupção. Depois no dia 20 falámos como lidar com as nossas fraquezas. Depois na semana passada, sexta-feira passada, falámos sobre família, valor e escolhas. E hoje vamos falar sobre o risco da indiferença perante a injustiça. O risco da indiferença perante a injustiça. Nós vivemos num mundo que é profundamente injusto. Acho que há 1% da população que tem mais dinheiro do que os outros 99% no mundo. Isso é uma coisa estrondosa, uma coisa inconcebível. Nosso irmão, pastor Martin Luther King, disse um dia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Não é o grito dos maus que o preocupava, mas o silêncio dos bons. Então não basta praticar o bem, é preciso lutar contra o mal. O cristão luta contra o mal. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades espirituais da maldade. Portanto, nós lutamos contra o mal, contra o princípio do mal. E sempre foi assim ao longo de toda a história bíblica, da revelação bíblica. Nós, quando vamos ao Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, no período patriarcal, havia um sentido de justiça. Há uma história que vocês conhecem bem, que é Abraão, que era o homem da aliança com Deus, o homem da bênção. Era rico, tinha muitos gado, tinha o seu clã, era o patriarca do seu clã. E com eles habitava um sobrinho chamado Ló. Tinha também a sua família, os seus servos, o seu gado, e prosperou muito à sombra do seu tio. Porquê? Porque ele estava no lugar da bênção. E um dia, o facto de ter tido muita prosperidade, mesmo que, digamos, através do seu tio, digamos, da bênção de Deus que vinha através do seu tio, o homem da aliança com Deus, ele achou que talvez estivesse na altura dele poder ser independente. Então começou a haver confusão, bulha entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão chamou-lhe e disse: olha, como eles não se entendem, o melhor é cada um ir para o seu lugar. Portanto, foi com ele acima de uma colina, no topo da colina, e disse: olha, escolhe, se quiseres ir para a esquerda, vou para a direita. Se quiseres ir para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe lá. E Ló regalou os olhos porque num dos lados via-se as campinas do Jordão verdejantes e ele pensou: isto é ótimo para os meus rebanhos, então eu quero esta. Ele escolheu o melhor para ele e aí manifestou logo uma certa ingratidão, sem compreender que a bênção que ele recebeu tinha vindo através do homem da bênção, porque ele estava no lugar da bênção. E Abraão: ok, então tu vais para aí, eu vou para o outro lado. Aconteceu que, passado pouco tempo, Ló foi atacado por vários reis das campinas do Jordão, daquelas etnias, daqueles povos que viviam ali, e ele foi preso, a sua família, os seus bens foram roubados por essa gente. Quando Abraão soube do assunto, Abraão podia ter lavado as mãos, podia ter dito: olha, ele é que escolheu, portanto agora aguente-se a bronca, que é o que nós fazemos, dizemos muitas vezes. Fizeste uma má escolha, agora tens que aguentar as consequências. Mas ele era sangue do seu sangue, era seu sobrinho. E ele reuniu os seus homens de guerra e disse: vamos libertar Ló e a sua família e os seus bens. E assim aconteceu. É claro que Ló terminou mal, mas eu queria chamar a atenção para o senso de justiça de Abraão, que entendeu que, apesar de ter sido abandonado pelo seu sobrinho, ainda assim era seu sobrinho, e ele não podia aceitar uma injustiça dessas. Ele não podia aceitar que ele agora ficasse destroçado, que ficasse como escravo, e a sua família, e os seus filhos, e perder os seus bens por causa de um mau passo que deu. Havia um sentido de justiça muito grande. No tempo patriarcal, no clã havia sempre uma figura chamada o Goel. O Goel era uma espécie de um provedor. Eu já tenho falado aqui sobre isto na igreja. Era alguém que não era o patriarca, não era a pessoa que estava na liderança do clã,
era um outro indivíduo que era da confiança do líder do clã e que fazia o papel de provedor, isto é, se houvesse por aventura uma família que integrava aquele clã e que por uma dívida que tinha contraído, agora o credor viesse buscar os seus filhos para pagar a dívida, porque era uma coisa habitual naquela altura, para trabalhar para ele durante não sei quantos anos, até que a dívida estivesse paga. Então, o que é que, em nome da unidade, em nome da defesa do clã, do grupo, o que é que fazia o Goel? O Goel ia, dentro do clã, procurar encontrar recursos para poder pagar aquela dívida, para que os filhos dessa família não pudessem ser escravizados por pessoas de fora. Havia, portanto, um sentido de justiça muito importante no período patriarcal. Depois, no tempo da lei de Moisés, nós encontramos várias disposições na lei de Moisés sobre o acolhimento ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Nós encontramos na parte da lei de Moisés, que era a lei civil, porque havia a lei cerimonial, havia coisas que tinham a ver com a saúde também, e havia a lei civil, e na lei civil nós encontramos muitas normas, muitos requisitos, digamos assim, muitas normas que procuravam que se mantivesse a justiça. Havia as cidades de refúgio, que era se alguém inadvertidamente prejudicasse alguém ou matasse alguém sem querer e portanto sem culpa, sem ser de forma premeditada. Então, segundo os costumes da época, a família do morto tinha o direito de sangue, isto é, podia matar alguém, podia matar aquela pessoa ou alguém da sua família. Para que isto não acontecesse, foram estabelecidas ao longo do território de Israel várias cidades de refúgio. Isto é, a pessoa que tinha feito isso, sem querer, inadvertidamente, então ele fugia para uma dessas cidades, chegava à porta da cidade, falava com o conselho de anciãos da cidade, dizia: aconteceu isto assim, por favor, deem-me abrigo. E essa pessoa era protegida, digamos assim, naquela cidade. Havia as leis do jubileu, em que a terra descansava de tantos em tantos anos, os escravos eram libertados ao fim de um certo tempo. Era uma medida de justiça social, uma medida para não perpetuar a injustiça, para não perpetuar, digamos assim, o deslaçamento social. Quando vamos para os livros de sabedoria de Salomão, nós encontramos lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 8, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Não é? A pessoa pode ter muito dinheiro, mas se tiver um caminho de injustiça, é preferível ter pouco, mas andar de acordo com a justiça de Deus. Claro que esta justiça é uma justiça segundo a ótica de Deus. E nós vamos ver mais à frente no livro dos Salmos que nós somos chamados a caminhar nas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor. Então o caminho do cristão é um caminho da justiça, de acordo com a perspectiva de Deus. Mas quando vamos aos profetas, então, a luta contra a injustiça é frontal. É muito frontal. Isaías 10, 1 e 2 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas naquela altura fazia-se isto. Claro que se fazia. Sempre se fez. O problema do homem, do ser humano, é sempre o pecado, é sempre a injustiça, é sempre a tendência para o mal. E, portanto, isto já se fazia. Os profetas lutaram imenso contra isto. Todos eles, de uma maneira geral. Mas um talvez se notabilizou mais, que é o profeta Miqueias, que diz: o que é que Deus pede de ti, homem, senão que pratiques a justiça e antes na sua presença? Pratiques a justiça. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nos Evangelhos nós temos inúmeros exemplos de condenação da injustiça contra os fracos, contra os marginalizados pela sociedade, contra os estrangeiros. Quando vamos ao período apostólico, nós lemos lá, quando Paulo escreve aos Coríntios, o amor é sofredor, é benigno. Espero que vocês não leiam isto só nos casamentos. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça,
O amor não folga com injustiça, não tem prazer na injustiça. Sabe que as novelas que passam na televisão estimulam exatamente o contrário disto. Nós vemos, aquela fulana é mesmo má, é uma cobra. Por isso, se ela levou um encontrão aqui para chegar abaixo e esbardalhou-se toda, é muito bem feito. Não é difícil nós termos esse sentimento. Não é difícil nós termos esse sentimento. Porquê? Porque nós somos humanos. Mas o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E quando nós vamos para o fim da Bíblia, eu estou a fazer uma passagem geral, quando vamos para o fim da Bíblia, para o livro do Apocalipse, lá capítulo 22, nós temos uma espécie de herança espiritual. Então diz lá uma coisa muito curiosa, diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, mas o foco daquilo que eu queria falar esta noite não é sobre a injustiça. É sobre o risco de nós nos abstermos, ficarmos neutros perante a injustiça. Temos uma atitude neutral, uma atitude em cima do muro. Não é? E eu vou falar aqui sobre 7 razões porque às vezes isto acontece. Porque é que as pessoas, muitas vezes, ficam em cima do muro e não se movem perante a injustiça flagrante que está diante dos seus olhos. Uma das razões é um comodismo hiperindividualista. Ou seja, nós pensamos muito em nós. Não é nada connosco e tal, e eu não quero ter problemas. Isto é o espírito da época, é o pensamento pós-moderno, é a ideia do hiperindividualismo, primeiro eu, depois eu e a seguir eu. E só depois é que vem os outros. Então esta ideia de comodismo, não nos vamos chatear, não nos vamos criar problemas. Não vamos, muitas vezes nós vemos situações em que as pessoas, o seu testemunho poderia ser importante para que se fizesse justiça e as pessoas escapam-se, as pessoas não querem, as pessoas evitam, para não ter problemas. Então, não querem ter problemas, é preferível que o outro sofra a injustiça. Outra das razões é um jogo político para as pessoas não se comprometerem. É aquilo que eu chamo o caminho de Pilatos. Mas o caminho de Pilatos para, lavou as mãos, não é? O caminho de Pilatos para o cristão é impraticável. Porque não é possível ficar ao mesmo tempo bem com a nossa consciência e com a pressão da opinião pública. Há situações em que não é possível. Pilatos tentou esta terceira via, tentou este jogo político para não se comprometer, porque ele estava ali em nome do Império, em nome do Imperador, sabia como é que eram aqueles judeus, aquela gente esquisita lá do templo, e eles estavam lá a vociferar: crucificam Jesus. E ele falou com Jesus e perguntou: então, mas como é que é e tal? E chegou à conclusão: não há neste homem, não vejo neste homem crime algum. E portanto, perante a sua consciência, aquele homem era inocente. Além disso, tinha sido avisado pela sua mulher, que uns 3 anos tinha tido um sonho, e veio de ter com ele e disse: não te envolvas nas questões desse justo. Então, para Pilatos, Jesus era inocente. Mas a pressão da opinião pública, o povo estava a exigir a morte de Cristo. E então ele lavou as mãos publicamente e disse: olha, eu não vejo nele crime algum, mas se vocês querem, então seja feita dessa maneira. Ou seja, ele ficou em cima do muro. Não quis ir contra o povo por razões políticas, mas também não conseguia conciliar a sua consciência com a pressão da opinião pública. Há outras razões também porque as pessoas fazem isto, ficam em cima do muro. E algumas fazem por um calculismo intencional. Ou seja, é mesmo intencional. Deixar queimar alguém para ficar com o lugar dessa pessoa. Nunca souberam, nunca deram por isso. Não é? Deixar queimar alguém para depois ficar com o lugar daquela pessoa. Já aconteceu comigo.
Já me fizeram isso. Ou seja, quando as pessoas estão em particular comigo, dizem, tens razão e tal, isto não faz sentido nenhum. Mas depois, publicamente, não se comprometem. Estão em cima do muro para deixar queimar, que é para ver se fica o lugar que eu tinha. Então, este calculismo intencional é também ficar em cima do muro. Mas isto não é para um cristão. Um cristão deve ser justo. A Bíblia diz que nós somos sim, sim e não, não. Nós não somos pessoas de talvez. Nós não somos pessoas do assim, assim. Nós somos sim ou não. Há outras pessoas que estão em cima do muro por pura cobardia. E sabe o que é que diz lá em Apocalipse 21:8? Diz uma coisa muito interessante. Quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os tímidos, quer dizer, os cobardes, aquelas pessoas que não assumem um papel, que estão em cima do muro, que não se comprometem, que não se querem comprometer. Isto aconteceu muito no ministério de Jesus. Havia muita gente que o seguia ao longe. Havia muita gente que o seguia pelas razões erradas. Mesmo no quadro do Calvário, nós vamos encontrar pessoas ao longe a observar. Talvez há umas pessoas que foram curadas por ele. Talvez há umas pessoas que foram abençoadas por ele. Mas agora, por cobardia, não eram capazes de mexer um dedo em seu favor. E deixaram que ele fosse crucificado sem moverem qualquer resistência. A cobardia dos cobardes não é o reino dos céus. Há outras razões, porque as pessoas não tomam uma posição em relação à injustiça que está patente, nua diante dos seus olhos, que é a falta de zelo pela casa do Senhor e as coisas de Deus. Isto aconteceu ao longo da história. Nós vamos encontrar na religião sacerdotal do templo, no tempo do profeta Malaquias, nós vamos encontrar um retrato bastante claro disto, não é? Porque a situação espiritual de Israel estava tão podre, tão apodrecida, que eles aceitavam, deixavam apodrecer o pão em cima da mesa dos pães da proposição, deixavam o pão ficar cheio de bolor. E isso era uma ofensa a Deus, porque isso era completamente contrário à lei de Moisés. Eles sabiam que isso representava, digamos assim, a falta de zelo, a falta de cuidado pela casa do Senhor e pelas coisas de Deus. Isso é um símbolo da importância que eles davam à sua relação com Deus. Também os sacerdotes, que eram muito corruptos, já naquela altura eram muito corruptos, eles aceitavam animais cheios de defeitos, quando a lei dizia que os animais para o sacrifício deviam ser perfeitos à vista desarmada. Então eles iam buscar um animal que tivesse menos, que era menos comercializável, mais difícil de vender, porque tinha algum defeito, era coxo, era marreco, era zarolho, e era esse que eles levavam ao sacerdote. E davam uma nota na mão do sacerdote para ele aceitar, porque a partir dele não devia aceitar. Mas o sacerdote deixava-se corromper e apresentava em sacrifício aquele animal, como que diz, isto é para Deus, qualquer coisa serve. Que é aquilo que alguns cristãos fazem hoje. É para Deus. Antigamente, já há muitos anos não era assim, mas eu já cá há muitos anos. Mas antigamente havia às vezes uns maduros que achavam que Deus os tinha chamado para cantar. Cantar solos na igreja e coisas assim. E então chegavam lá. Irmãos, isto é para o Senhor. É para o Senhor. Eu não ensaiei, mas isto é para o Senhor. Quer dizer, por ser para o Senhor, é que não podia ser aquilo. É que podia ser o melhor, o excelente. Eu tenho dito ao pessoal da equipa de louvor várias vezes: Deus espera receber de nós o nosso excelente. O que é o nosso excelente? É o melhor que nós podemos dar com o melhor que nós temos, a cada momento.
Se eu não tenho uma voz como o Pavarotti, eu não posso cantar tecnicamente como ele. Mas posso melhorar, posso ter aulas de canto, posso fazer o meu melhor, porque é para Deus. Então isso é o meu excelente. Deus olha e diz excelente. Porque Deus não está a olhar para competências técnicas das pessoas, está a olhar em primeiro lugar para o coração e para a atitude de respeito pela casa de Deus e pelas coisas de Deus. Então muitas vezes esta falta de respeito pelas coisas de Deus e pela casa do Senhor provoca determinadas injustiças. Mas também a falta de misericórdia. A falta de misericórdia provoca injustiças. Vocês lembram-se da parábola do credor incompassivo, não é? Um dia um tipo devia uma batelada de massa, chegou, ou foi mandado chamar pelo credor, e o credor disse: olha lá, tu deves-me este dinheiro todo há muito tempo, portanto faz favor de pagar, senão eu me meto na cadeia. Ai não, chorou, pediu, implorou, pôs-se de joelhos. Eu vou-te pagar, por favor, não me faças isso. Está bem, então vai lá e vê lá se me pagas. E quando ele saiu, vinha cá chegar à rua, virou a esquina e encontrou um desgraçado que lhe devia 10 tostões. Agarrou-se aos colarinhos e disse: meu desgraçado, tens de me pagar estes 10 tostões, senão eu respeito contigo na cadeia. Então e não é que ele foi mesmo espetar com ele na cadeia por 10 tostões. O que é que fez o credor lá de cima quando soube disso? Disse ao meu malandro: então, eu perdoe-te, quer dizer, facilitei-te a vida em tanto dinheiro que tu me deves, uma fortuna que tu me deves, e por causa das tostões tu vais fazer mal àquele desgraçado. Isto é uma parábola para explicar o perdão. Nós, por vezes, temos que nos perdoar uns aos outros, não é? Temos que andar em perdão, a violência, e perdoar uns aos outros. E isso não tem comparação com a dívida que nós temos para com Deus. Muito mais, Ele é o grande Criador. E se Ele nos perdoou, porque é que nós... Estão a entender? Então, a falta de misericórdia gera esta injustiça. E também a falta de cuidado com o outro. Enquanto não me toca a mim, deixa andar. Há um poema que é muito conhecido. Aliás, o autor não se sabe bem quem foi. Há várias versões. Uns dizem que era o Bertolt Brecht, outros dizem que era um pastor da Alemanha. Isto passou-se no tempo da Alemanha nazi. Foi um poema que foi escrito e foi divulgado e tornou-se muito conhecido. E o poema diz assim: está a falar do tempo negro do nazismo na Alemanha. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas também não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão a levar-me a mim, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, nós precisamos de saber como lidar com a injustiça. Nós fomos chamados para andar nas veredas da justiça do Senhor por amor do seu nome. Nós só andamos nas veredas da justiça porque amamos a Deus. Porque senão nós damos lugar a este tipo de atitudes que eu citei. Mas se nós amamos a Deus por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor, do que aquilo que Ele representa na nossa vida, então nós caminhamos nas veredas da justiça. Então a prática da injustiça ou a tentativa de pactuar com ela é um risco, especialmente para o próprio. Como nós vimos aqui neste poema. Ele não se incomodou se levar os negros, os desempregados, os operários, não sei, e depois chegou, até que um dia chegou a ele. Então é um risco nós estarmos em cima do muro em relação à injustiça. É um risco deixar endurecer o coração. Às vezes nós deixamos endurecer o nosso coração. Cada vez que nós vemos, lá em Gaza já vai em 42 mil, mais ou menos, pessoas mortas por bombardeamento. E nós, todos os dias são 500, não sei o quê, e a gente começa a ficar insensível àquilo. 70% dessas pessoas, desses 42 mil pessoas, são mulheres e crianças.
Quando às vezes a televisão mostra assim umas imagens mais impactantes de crianças, de bebés, de sem uma perna, uma criança, não sei o quê, a gente diz, coitadinho e tal. Mas todos os dias acontece. E nós parece que vamos ficando insensíveis às coisas. Então nós vivemos num mundo em que é normal lidar com a injustiça. Em que é normal lidar com o mal. Então nós não podemos deixar endurecer o nosso coração. O modelo de Jesus é o modelo do bom samaritano. Foi isso que ele ensinou. O bom samaritano moveu-se em misericórdia pelo homem ferido e em risco de vida, apesar de ser judeu. De ser uma pessoa com quem os samaritanos não se davam. A chave para combater a indiferença é a compaixão. A chave para combater a indiferença perante a injustiça é a compaixão. Compaixão é, de certa forma, compreender o estado emocional do outro. E misericórdia é fazer descer o nosso coração à miséria do outro. Por isso é que chama misericórdia do coração. Deixar descer o nosso coração à situação de miséria em que o outro se encontra. Miséria física, miséria financeira, miséria cultural, miséria social, miséria espiritual. Compaixão tem a ver com a compreensão do estado emocional da outra pessoa. Então nós não podemos deixar de ter compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão a sofrer injustiça. Pode não ser nada connosco. Pode não tocar com as pessoas da nossa família. Pode não tocar nos nossos interesses particulares. Mas nós não podemos deixar endurecer o nosso coração. Nós temos que fazer alguma coisa. Nem seja orar. Há alguma coisa que esteja na nossa mão. Nem que seja orar. Não é? Interceder diante de Deus para essas pessoas. Se estiver na nossa mão fazer alguma coisa, materialmente falando, fazê-lo também. E sabe porquê? Porque nós somos filhos da luz. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Portanto, se somos luz, filhos da luz, andemos nela. Amém. Não andamos nas trevas. Há pessoas que, quando chegam aos caminhos da fé, primeiro vêm a tatear um bocadinho, porque ainda não veem as coisas com muita clareza. Há um versículo muito interessante que diz que... como é que é? A luz da aurora. A luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O conhecimento de Deus é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um bocado aquela ideia, quando a gente começa a andar de manhã, por exemplo, no campo, não tem arranha-céus, não é? E o sol está a nascer e ainda há assim muitas sombras. Depois vai, até chegar lá acima ao meio-dia, é quando há menos sombras, é quando a luz inunda todo à nossa volta. Então diz que é isso, o conhecimento de Deus é como isso, é progressivo. Mas quando nós conhecemos Deus, já temos experiências com Deus, já andamos com Deus há muito tempo, nós somos filhos da luz, precisamos de andar na luz, como Ele na luz está. Fomos chamados para isso. Não é? Então não podemos pactuar com a injustiça, não podemos ficar indiferentes perante a injustiça. Mesmo que estejamos cauterizados por causa das televisões todos os dias, por causa das notícias que a gente ouve, por causa dos jornais populistas que põem nas primeiras páginas dos jornais os maiores crimes de faca e alguidar e não sei o quê, nós precisamos de estar para lá dessa dimensão. Também não nos podemos deixar adormecer com as telenovelas, nessa coisa de a fulana, o fulano é mau, mas agora aconteceu, ainda bem. Isso é um espírito, é diabólico. Isso não é. Jesus morreu por aquela pessoa também. Claro que aquilo é um intérprete, não é a pessoa em si, não é? Ainda que as pessoas misturam muito e às vezes encontram um desses que faz de mal na rua e querem bater, não é? Mas é uma personagem, é uma personagem. Então, nós
Nós não podemos dar lugar a esse tipo de sentimentos dentro de nós. Nós temos que olhar e dizer, e a prova do algodão é esta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria agora? O que é que ele faria? É isso que nós temos que perguntar. É isso que nós temos que perguntar. Nós olhamos para o mundo à nossa volta, para o mundo das religiões. Agora estava a escrever um artigo há poucos dias para a Visão, a partir de um relatório de uma organização que fala sobre a perseguição aos cristãos. Então, em Israel, os judeus ortodoxos, já temos visto na televisão, são violentos para com os cristãos. Os ortodoxos cospem-lhes na cara, chamam-lhes nomes, destroem as igrejas, se tiverem mas há muitos judeus que não concordam com isso, evidentemente. Mas nós vemos isto um bocadinho por todo o lado. Então a religião não ensina as pessoas, não ajuda as pessoas a terem compaixão. Os líderes judaicos dizem essa atitude desses oligantes judaicos não tem nada a ver com o judaísmo, dizem eles. Também os líderes moderados do Islão dizem que os extremistas islâmicos, a Jihad islâmica, os extremistas, os terroristas islâmicos, que as suas ações não têm nada a ver com o Islão. Não sei se tem ou não, porque eu não conheço bem para falar. Agora há uma coisa que eu digo: até os cristãos já fizeram isso também no passado. Já fizeram muitas mortandades em nome de Deus. E ainda hoje fazem. Então, nós precisamos de qualquer coisa mais do que uma doutrina, qualquer coisa mais do que alguma coisa que nos foi passado, que nos foi ensinado. Nós precisamos de olhar para a figura de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, o que é que ele faria? O que é que ele faria? Amém? Amém. Eu vou-vos deixar-os com esse texto. Para chegarem a ver. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente nós não podemos ficar em cima do muro, não podemos ser indiferentes, Senhor, em relação à injustiça, Senhor. Nós somos chamados para caminhar nas veredas da justiça por amor do Teu nome. É por causa do Teu nome, é por causa de Ti, ó Deus, que nós caminhamos em justiça, que nós queremos ser parecidos com Jesus, que nós queremos ser, ó Deus, queremos seguir os Teus passos, Senhor. Ajuda-nos a não permitir que o nosso coração endureça, Senhor. Nem que fiquemos em cima do muro, indiferentes perante aquilo que se passa à nossa volta, Senhor. Ó Deus, para que o Teu reino seja implantado, Senhor, que as pessoas possam conhecer o Evangelho da libertação, o Evangelho libertador, que traz paz ao coração, mas que também transforma as vidas, Senhor, e que nos faz olhar para Jesus a cada momento. Que nós possamos ser essas pessoas que têm os seus olhos postos sempre em Jesus, para sermos mais parecidos com Ele, Pai. Amém. E assim o mundo verá, Senhor, que Tu és o nosso Senhor, e o mundo verá alguma coisa diferente, Pai. Ajuda-nos como igreja a fazer isto também, Senhor, cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém.